gente vem passando. Eu sou contra porque ela não ajuda o trabalhador absolutamente nada. É só mesmo em benefício do governo. Acho que isso não é benefício. Isso é uma coisa que para mim como é que eu posso dizer? É inútil, né? E outra coisa, a aposentadoria, que eu acho muito importante, mas hoje, para nós que temos 20 e poucos anos, até para quem tem 30, dificilmente vai se aposentar. Então, eu acho que essa reforma é só mesmo benefício para os governantes. Acho um absurdo, uma pouca vergonha. Por que a senhora é contra essa reforma? Porque eu acho que a gente trabalha a vida inteira, ajuda o Estado, na hora que a gente necessita do Estado, o Estado não ajuda a gente. Que país é este? Que eu sou autônoma, tá? Eu sou sacoleira, tá? Eu não tenho renda, a minha renda é essa aqui. Eu não pago INSS. Aí quer dizer que eu vou morrer à míngua? Isso é um absurdo. E aí, como é que fica a terceira idade? Não concordo, é um absurdo. Acho que a gente tinha que fazer um protesto, mesmo aquele protesto mesmo de arrepiar, para que não fosse aprovado esse negócio aí. Rapaz, até agora, eu acho que o que eu vou dizer, todo mundo deve dizer também, que os homens estão fazendo uma confusão tão danada, que nem eles não estão entendendo, porque hoje eles conversam uma coisa, amanhã já é outra. Né? Aí fica difícil do povo entender. Esse é que é o caso. Porque do jeito que a Previdência estava bom. É uma coisa tão terrível que eles já brigaram tanto que quem presta atenção, como eu gosto de prestar atenção, tô dando fé da cachorrada, que é uma vergonha. Você sabe o que é a Previdência e a importância dela para você? A palavra previdência significa prever o amanhã e foi criada justamente para assegurar o momento em que você poderá perder a sua renda. Mas mais do que isso, ela parte do princípio de que todos os trabalhadores necessitam estar seguros ao perder a sua capacidade de trabalho. A perda da capacidade de trabalho pode acontecer em qualquer fase da vida, pelo próprio trabalhador, pela atividade em si ou por uma causa externa. Exemplos: reclusão, idade avançada, acidente, doença, invalidez ou morte. Todos os trabalhadores têm direito à previdência, sejam os registrados em carteira, autônomos ou funcionários públicos. A Previdência Social é uma conquista da Constituição Federal de 1988 e assegura para os trabalhadores rurais ou urbanos, idosos, doentes, inválidos, acidentados e dependentes o direito à renda ao pararem de trabalhar. Faz parte do Plano de Seguridade Social, que abrange ainda o direito à saúde, assistência social e seguro-desemprego administrados pelo INSS. O financiamento da Seguridade Social segue o clássico modelo tripartite, ou seja, trabalhadores, empresários e governo partilham da contribuição para o bem-estar de todos. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, o CSLL, foram criadas para que a contribuição do governo seja cumprida. Mas tudo o que foi aqui modificado foi justamente na direção de atender aos mais pobres, aos menos favorecidos, às pessoas que mais precisam. O rombo da Previdência ele não existe. O rombo da Previdência, na verdade, é uma maquiação legal dos cálculos que estão sobre a Seguridade Social, que faz parte lá do título 8 da Constituição, lá no artigo 194. O artigo 195 trouxe uma série de contribuições que vão fazer parte da receita da Seguridade Social, que envolve assistência social, previdência social e saúde. Esse tripé é todo custeado de uma forma só, ou seja, tudo que se arrecada serve para tudo que se gasta. O governo federal ele simplesmente não se adequou a certas disposições legislativas, em especial as trazidas pela Constituição de 88 e a Emenda 20 de 1998, que alteraram essa regra de cálculo e estabeleceram claramente que tudo que se arrecada na Seguridade Social deve servir para custear tudo que se gasta com previdência, assistência e saúde. Esse resultado é superavitário.
Todos os anos ele foi superavitário. E o legislador ainda foi mais além, o legislador constitucional. Ele trouxe a possibilidade de criação de um fundo, que é o do artigo 250 da Constituição Federal, um fundo poupador, porque ele sabia que esse dinheiro era muito para custear a despesa. Então, tudo que sobrava tinha que ser poupado para garantir o pagamento futuro dos benefícios previdenciários. Eles sabiam dessa necessidade e isso o governo federal simplesmente não fez. O governo acaba fazendo uma conta, levando em conta apenas duas contribuições sociais previdenciárias, que é a contribuição sobre a folha de pagamento e a contribuição descontada dos trabalhadores. Se você somar essas duas contribuições em relação às despesas com aposentados e pensionistas, então há déficit. Mas se você pegar todas as contribuições para a Seguridade Social, neste caso a Previdência é superavitária. Então depende de como se faz esta conta. É uma grande farsa, uma grande mentira eles quererem induzir o povo brasileiro a aceitar mais uma reforma da Previdência, alegando que não tem caixa. Isso é de uma irresponsabilidade histórica. Esse déficit não existe. Veja bem, em 2005, sobraram 72,7 bilhões de reais na Seguridade Social. Em 2010, sobraram 53,9. Em 2011, 76,1 bilhões. Em 2012, 82,8 bilhões. Em 2013, 76,4 bilhões. Em 2014, 55,7. Em 2015, houve uma queda para 11,7 bilhões. Essa queda foi fabricada. Ela foi fabricada, em primeiro lugar, pelas desonerações. O próprio governo estabeleceu que uma série de setores não precisariam mais contribuir para a Previdência Social. E mais, a crise que está instalada no Brasil, que também foi fabricada, ela provocou um desemprego recorde. Nós temos, atualmente no Brasil, 14 milhões de pessoas desempregadas e mais 64 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho que sequer estão procurando emprego, ou estão na informalidade ou julgadas Brasil afora. Imaginem, 78 milhões de pessoas em idade de trabalhar que não estão trabalhando e quem não está trabalhando não está contribuindo. Se não tivesse desviado o dinheiro que nós, o povo, paga para a Previdência, nós teríamos com um superávit de 2 tri. Claro que não temos superávit de 2 tri, porque eles não fizeram esse fundo. Os grandes devedores estão por aí felizes e faceiros. E todo ano o governo manda para cá uma renegociação, o tal de refis, né? Renegociação da dívida. Eles negociam em 10, 20 anos, não pagam de novo e ficam esperando um outro refis. Isto é uma vergonha. Mas há um engodo, há uma propaganda enganosa do governo, no sentido de que faz transparecer para a sociedade que quem custeia a Previdência é só o trabalhador. E é uma mentira. E, na verdade, há um princípio na Constituição, a diversidade da base de custeio, ou seja, quem contribui? Trabalhadores, empregadores, os próprios aposentados, no caso aqui do RPPS, dos servidores públicos, que contribuem para a Previdência, mesmo aposentados, os empresários, contribuições bilionárias, contribuições COFINS, contribuições sobre lucro, folha de salário, os apostadores. Não se aposta, você faz uma fezinha, você está contribuindo para a Previdência. Ou seja, há uma diversidade da base de custeio. Por quê? Seria inviável qualquer forma de previdência baseada só no custeio do segurado. Nenhuma forma de previdência mundial daria conta.
proposta de emenda à Constituição, agora a 287 de 2016, que trata da reforma da Previdência, ela tem um fundamento principal no déficit, que nós já vimos que não existe. O segundo é que vai ter a expectativa de sobrevida das pessoas, e a pirâmide demográfica vai inverter por conta disso, que elas estão aumentando, a gente está vivendo com mais qualidade de vida, o que os índices internacionais não demonstram. E o terceiro é que essa reforma só atingiria os mais ricos, os mais bem de vida, o que é uma inverdade, porque essa reforma vai atingir principalmente a sociedade mais pobre, aqueles que se aposentam por idade com o mínimo dos requisitos ou se aposentam por tempo de contribuição com os mínimos dos requisitos e até R$1.200 o valor do benefício. Então essa sociedade é que mais vai sofrer, que hoje é a sociedade que mais compõe, em termos numéricos e quantitativos, o número de beneficiários atuais do sistema previdenciário brasileiro. Tá? As pessoas com maior condição financeira, os mais ricos ou que têm benefício de maior valor, essas já estão acostumadas a trabalhar por mais tempo antes de se aposentar. Por quê? Porque elas trabalham em condições melhores. Não é igual, por exemplo, um pedreiro, um carpinteiro ou uma pessoa que trabalha no porto, na construção civil, que tem um trabalho extremamente penoso e que ao chegar aos 35 anos de trabalho, ele simplesmente, um homem, está sem condições nenhuma de continuar no trabalho, sob pena de não ter uma velhice saudável, de perder a saúde por isso. E o nosso Estado não preza pela saúde financeira, e sim pela saúde e o bem-estar da sociedade. Esse é o fundamento preambular constitucional do nosso país. Isso deve ser seguido. Então essa reforma hoje só atinge a sociedade mais pobre. Em momento algum, ele atinge a sociedade mais rica. Olha, pelo que está no projeto, lá na PEC 287, que está tramitando no Congresso Nacional, os mais prejudicados serão exatamente os mais vulneráveis. Trabalhadores rurais, que tem a questão também da sazonalidade, trabalhadores de comércio, garçons, cabeleireiros, manicures, toda essa categoria de trabalhadores, faxineiras, que são exatamente os mais vulneráveis, eles praticamente perderão o direito de se aposentar. Não é? Os rurais, então, essa reforma chega a estabelecer que os trabalhadores rurais vão ter que fazer uma contribuição mensal. Será que eles se esquecem que na agricultura existe safra e entre safra? Que o trabalhador rural não tem renda todos os meses, não tem emprego todos os meses. E que existe também a questão da família. Eles trabalham como bloco familiar. Vários já deram depoimento que se tiverem que contribuir, vão ter que optar por uma pessoa da família para contribuir. Que eles não vão ter que contribuir a mãe, o pai, um filho, outro filho. Vão ter que escolher um para contribuir. Então, de todos esses trabalhadores, um vai ter direito de se aposentar, os demais não. Se a reforma fosse boa, não haveria tanta discussão, não haveria tanto descontentamento, não haveria tanta revoltas, manifestações de todas as categorias da sociedade em torno dessa PEC. E por isso que a PEC está parada. Eu não tenho nenhuma dúvida, se houver a reforma da Previdência, nos moldes que esse governo encaminhou para cá, quem vai pagar a conta são os mais pobres, da classe média para baixo. Porque os ricos, eles têm os fundos deles de pensão privada, os investimentos na Bolsa, e não estão nem preocupados com a Previdência. Quem vai lucrar mais? Os bancos. Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão perceber que não interessa a eles pagar uma previdência que nunca vão se aposentar. Porque ninguém vai conseguir 49 anos de contribuição com 65 de idade. Propostas da reforma é a igualdade de gêneros entre homem e mulher, que é trazer os requisitos da mulher para iguais aos do homem. O país ainda não tem índices sociais, inclusive o próprio governo federal não possui esses índices sociais, que demonstrem a igualdade de gêneros hoje. Essa igualdade de gênero vai surgir com o tempo, ela ainda não surgiu, tá? E isso não tem um condão também de equilibrar atuarialmente o sistema. Isso aí é uma falácia, não existe estudos nem dados que demonstrem isso. O equilíbrio atuarial tem que surgir porque a sociedade está envelhecendo mais tarde. A sociedade está vivendo mais, o cidadão brasileiro está vivendo mais. Então, quanto mais ele vive, mais ele recebe. Quanto mais ele recebe, mais o Estado gasta.
Então, nessa ótica e nessa perspectiva, é necessária uma reforma apenas para equalizar o sistema à nova sociedade que está surgindo daqui para frente, mas nunca da forma como está sendo feita. Porque a forma que ela vem sendo promovida é baseada em dados inexistentes, falaciosos e meras perspectivas futuras que existem há 20, 30 anos, os mesmos dados que nunca aconteceram. Alguns pontos são necessários. Eu entendo que tem algum viés de verdade no que se fala de toda a reforma, principalmente na fixação de idade mínima para se aposentar. Hoje, no regime geral de previdência, o homem pode se aposentar aos 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos, independentemente da idade. Então, quem começou a trabalhar muito jovem acaba se aposentando muito cedo. Então, o que eu particularmente defendo, como professor, é que fizesse um misto entre idade e tempo de contribuição. Uma espécie de fator previdenciário, forma 85 e 95. Nesse sentido, eu acho que é uma boa saída, uma boa alternativa. A reforma previdenciária é necessária, a gente precisa levar para os campos de debate. Tem tido audiências públicas aí rotineiramente discutindo a reforma previdenciária. Acho que os âmbitos acadêmicos têm que ser levados em consideração. Aqui dentro da universidade a gente tem núcleo de pesquisa. Eu sou a favor de uma reforma da Previdência, como eu já disse, para equalizar o sistema à sociedade que está surgindo. Esta que está posta, ela não faz isso. Essa que está posta, a ideia dela é desestimular o cidadão a acreditar no sistema previdenciário pátrio. Ao invés de estimular, de o Estado estimular o cidadão de que o INSS é algo seguro, de que o INSS é algo bom, que vale a pena investir, que vale a pena pagar os seus tributos e seus impostos, para que amanhã você vai receber, ela faz o contrário, ela amedronta. Ela diz que o sistema está falido, que o sistema vai quebrar e que amanhã não vai pagar benefícios. Então, óbvio que qualquer cidadão comum não vai querer pagar. E isso diminui a receita, diminui a arrecadação e a despesa continua aumentando da forma como ela aumenta progressivamente. Mas a arrecadação e a contribuição não vem. Uma reforma previdenciária tinha que vir inicialmente para valorizar o sistema para o cidadão brasileiro. Olha, contribua que vai ser bom para você. E não tenha medo do sistema que amanhã ele vai quebrar. Então, tem que aumentar a contribuição, tem que fazer com que o cidadão valorize o sistema previdenciário ao invés do sistema privado. O sistema privado do Brasil hoje não funciona. Não existem pessoas que estão com uma boa qualidade de vida aposentadas no regime privado de previdência complementar. Existem hoje, sim, no regime geral, pessoas que têm uma certa qualidade de vida e uma boa, um razoável bem-estar, tendo a garantia mensal de uma velhice saudável por meio dos benefícios previdenciários. E isso é que deve ser valorizado para que o cidadão contribui, contribuindo o Estado ganha, o sistema ganha, fica poupado e sempre vai ter dinheiro para pagar. Essa é a ideia, e não desestimular. Por isso eu sou contra a PEC 287, que é a que está aí, e a reforma e os substitutivos foram apresentados. Ela integralmente não serve para o sistema previdenciário. É necessário fazer uma reforma social, uma reforma que analise o ponto de vista do equilíbrio atuarial em conjunto com a realidade social. Isso é o que deve ser feito e está longe de ser feito pela Câmara dos Deputados e pelo governo federal atualmente. Tinha que ter uma força-tarefa não só do Estado, mas de toda a sociedade, principalmente da sociedade acadêmica, para fazer estudos e verificarem a possibilidade de uma reforma que seja o mais acessível possível para todos. Então, assim, algo que não venha prejudicar. Hoje o cidadão já é tão sofrido, quando ele acredita que vai ter algum tipo de benefício, já vem essa reforma e propõe que reduzam-se esses benefícios. Olha, e nada disso precisaria estar acontecendo. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Nós temos nióbio e mais 55 minerais. Nós temos a maior reserva de água, de terras agricultáveis, a terceira maior reserva de petróleo, clima favorável, todas as fontes energéticas. O Brasil é riquíssimo. Temos também riquezas financeiras. Temos mais de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais, mais de R$1 trilhão entesourados, parados no caixa do Banco Central. Então, o problema do Brasil não é a previdência social. O problema do Brasil é a chamada dívida pública e a política monetária exercida pelo Banco Central, que paga os juros mais elevados do planeta, sem justificativa técnica, jurídica, político-econômica, e mais, aplica mecanismos que favorecem o setor bancário e retiram recursos
que deveriam financiar a indústria, o comércio, os pequenos negócios. Se os juros fossem baixos no Brasil, quantos abririam seus próprios negócios? E por que não abrem? Quantos inventores, quantos cientistas, quantas atividades poderiam estar acontecendo no país, gerando emprego, renda, arrecadação para a Previdência Social? E esses negócios não chegam a nascer, porque os juros de mercados são altíssimos por uma política totalmente errada praticada pelo Banco Central. Onde está o verdadeiro rombo das contas públicas? Quando olhamos o gráfico do orçamento, a Previdência não é o maior gasto. A Previdência vem muito depois dos gastos com juros. Então, esse é o foco que nós deveríamos estar colocando, não é? Revendo o maior gasto do país, que é o gasto com juros. Eu morro de vez em quando, recorro de quando em quando. Aqueles que percebem o que a gente vem passando. Heróis que não se calam perante as ameaças que ocorreram no passado e transformaram-se em desgraça. Atos institucionais virão e sem demora, pra como antigamente escurecer a nossa aurora. Embora eu acredite que seremos mais fortes, não será suficiente pra evitar novas mortes.